Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa ser a primeira a formar o seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Venha o Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão pelo Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Jesus, venha fazer tudo em mim, Jesus, através de mim, durante todo o dia e descansar em mim à noite, Jesus. Ao instituir a Santíssima Eucaristia, antes de entregar-se às criaturas, Jesus quis receber a si mesmo. Na divina vontade, a alma deve oferecer a comunhão como Jesus fez. Após ter recebido a comunhão, eu refletia sobre como deveria oferecer de forma que ajudasse a Jesus. E ele, sempre bondoso, disse-me: minha filha, se queres me agradar, oferece-a como eu ofereci em minha própria humanidade. Antes de dar a comunhão aos demais, comunguei a mim mesma, e fiz isso para dar ao Pai a glória completa de todas as comunhões das criaturas e para incluir em mim todas as reparações por todos os sacrilégios, por todas as ofensas que minha humanidade recebia no sacramento. Contendo a divina vontade, eu abrangia todas as reparações de todos os tempos, e ao receber a mim mesmo, fiz isso dignamente, assim como todas as obras das criaturas foram divinizadas por minha humanidade. Também quis selar com a minha comunhão as comunhões das criaturas. De outra forma, como poderia a criatura receber um Deus? Foi a minha humanidade que abriu esta porta às criaturas e conquistou para elas o direito de receber a mim mesmo. Agora tudo, minha filha, faz o mesmo na minha vontade,
une a minha humanidade, assim contentará tudo, e eu encontrarei em ti as reparações por todos, compensação por tudo e o meu agrado. Mais ainda, encontrarei novamente a mim mesma em ti. Nossa, que texto maravilhoso, gente. Jesus, ao instituir a Eucaristia, antes de entregar às criaturas a Eucaristia, ele quis receber a ele mesmo na Eucaristia. Por quê? Porque ele fala: se queres me agradar, oferece-a como eu ofereci a minha própria humanidade. Ele se ofereceu, ele ofereceu a própria humanidade mesmo na Eucaristia. Ele se comungou antes de dar a comunhão aos demais. Por quê? Ele comungou a mim mesmo, ele comungou a própria humanidade dele e fez para dar ao Pai toda a glória completa de todas as comunhões das criaturas e para incluir em mim todas as reparações. Olha que coisa maravilhosa. Ele se comungou, ele ofereceu ao Pai toda a glória completa de todas as comunhões das criaturas. Ele entregou para o Pai a glória completa de todas as comunhões, a dele, mais todas das criaturas que iam tomar. E para incluir a ele mesmo, nele mesmo, todas as reparações. Ele estava reparando por todos nós, por todos os sacrilégios, por todas as ofensas que minha humanidade receberia no sacramento. Olha como que ele é maravilhoso, ele sabe tudo que vai acontecer. Ele já antecipou tudo. Primeiro ele comungou por todas as criaturas, ofereceu essas comunhões, né? Primeiro ele se comungou para ele poder dar maior glória ao Pai, e só ele se comungando. Aí completa as comunhões das criaturas, ele oferece as comunhões de cada criatura. E para incluir a ele mesmo, ele se incluiu para ele mesmo receber todas as reparações, todos os sacrilégios, todas as ofensas que a humanidade dele receberia no sacramento depois. Contendo a divina vontade, como ele estava na divina vontade, ele continha a divina vontade nele, ele abrangia todas as reparações de todos os tempos, porque ele estava na divina vontade, né? E o ato é único, então ele abrangia as reparações de todos os tempos. E ao receber a mim mesmo, quer dizer, ao receber a humanidade, recebê-lo, né, a ele mesmo, fiz com dignamente, ele fez dignamente, recebendo a ele mesmo, para que ele pudesse oferecer todas as comunhões de todas as criaturas, incluindo, né, a dele, para reparar todo o que ele ia receber, sacrilégio, ofensas, receberia no sacramento, na Eucaristia. Como ele estava na divina vontade, abrangia todas as reparações de todos os tempos, passado, presente e futuro. E ao receber a ele mesmo, ele fez isso dignamente para todos nós. Assim como todas as almas das criaturas foram também divinizadas pela humanidade dele. Também quis selar. Ele quis selar com a comunhão, como ele se comungou primeiro, ele quis selar a minha comunhão, as comunhões das criaturas, porque de outra forma, como ele poderia
Como poderia a criatura receber um Deus? Não poderia, né? Porque se ele não fizesse isso, as criaturas não podiam receber Deus. Foi a minha humanidade, ele confirma, foi a minha humanidade que abriu esta porta para as criaturas. Olha, olha como ele é maravilhoso. O amor que ele tem por nós é demais. Ele conquistou para elas, para todas nós, criaturas, o direito de receber a mim mesmo. Também ele conquistou para elas, para todas as criaturas, o direito de receber a mim mesmo. Então, ele conquistou para que cada criatura recebesse a ele mesmo. Ele comungando ele mesmo, né? Aí ele conquista para cada criatura receber a ele mesmo na Eucaristia. Agora, tu, minha filha, faz o mesmo na minha vontade, une a minha humanidade, une-a à minha humanidade, une-se à minha humanidade, assim contentará tudo e eu encontrarei em ti, contentarás tudo. Ela unindo a humanidade dela nele, na humanidade dele, ela vai contentar, ficar contente em tudo, encontrará em ti as reparações por todos. Ele vai encontrar nela as reparações por todos e a compensação por tudo, o meu agrado. Eu encontrarei novamente a mim mesmo em ti. Ele diz que vai encontrá-lo nela, porque ele se comungou primeiro. Então, cada vez que a gente recebe a Eucaristia, recebe a ele mesmo, a humanidade dele, tudo dele. Porque ele, como homem, naquele momento que ele instituiu a Eucaristia, ele tinha humanidade. Ele era um homem, Deus. É maravilhoso esse texto. Nossa, é lindo. Volume 11, 111, 13 de novembro de 1915, que foi esse trecho. Agora vamos ver um outro. Segundo texto, Jesus viveu crucificado na vontade do Pai. Nesta manhã eu estava pensando em Nosso Senhor no momento em que o pregavam na cruz e compadecia-me inteiramente dele. E o bendito Jesus disse: minha filha, não foram apenas as minhas mãos e os meus pés que foram pregados na cruz, mas todas as partículas da minha humanidade, da minha alma, da minha divindade permaneceram inteiramente pregadas na vontade do Pai, porque a crucificação foi a vontade do Pai. Por isso, permaneci totalmente pregado à sua vontade e transmutado, e isso era necessário, dado o que é o pecado, senão retirar-se da vontade de Deus, dado que é o pecado, senão uma pessoa retirar-se da vontade de Deus, afastar-se de tudo o que é bom, santo, o que é Deus nos deu. Quer dizer, dado que o que é o pecado mortal, a gente sabe o que é o pecado. Se não tivesse para retirar-se da vontade de Deus, o pecado, afastar-se de tudo o que é bom, santo e que Deus nos deu, não é o pecado crer-se em algo por si mesmo,
ofendesse o próprio Criador? E eu, minha filha, para reparar essa audácia desse ídolo, esse ídolo que a criatura faz de si mesmo, quis aniquilar por completo a minha vontade e viver da vontade do Pai, ainda que ao custo do maior sacrifício. Olha que amor maravilhoso de Jesus pelo Pai. Ele estava todinho pregado na cruz e compadecia inteiramente dele, né? Não foram. A Luísa estava achando que é só as mãos, os pés, né? Que foram pregados na cruz. Mas isso serve para todos nós saber que a dor foi muito maior. Não só os pés, mas todas as partículas da minha humanidade. Imagina todas as partículas da humanidade dele, da minha alma, da minha divindade, permanecer inteiramente pregadas na vontade do Pai. Então estava tudo pregado na vontade do Pai, e era assim que estava na cruz, porque a crucificação foi a vontade do Pai. Então ele doeu muito mais do que nós pensamos. E por isso ele permaneceu totalmente pregado à sua vontade e transmutado. E isso era necessário para abrir para o homem, né? Dado que o que é o pecado, senão um retirar-se da vontade de Deus, um afastar-se de tudo que é bom, santo, o que Deus nos deu? É o pecado. Não é o pecado um crer-se em si mesmo, ofender o próprio Criador? E eu, para reparar essa audácia, esse ídolo que é a criatura faz de si mesmo, quis aniquilar por completo a minha vontade e viver da vontade do Pai. É muito maior, né? E ainda ao custo do maior sacrifício, tá vendo? Maior sacrifício dele, o que ele sofreu na crucificação dele. É lindo esse texto, gente. É muito bonito. Então, o Pai quis e ele fez a vontade do Pai. Ele ficou pregado inteiramente, né? Mas todas as partículas da minha humanidade, da minha alma, da minha divindade, permaneceram inteiramente pregados na vontade do Pai, porque a crucificação foi a vontade do Pai. Então, ele se doou plenamente, né? Ele fez a vontade do Pai, porque era necessário, porque só ele podia abrir a vontade de Deus para o homem que pecou. Se ele, o que é o pecado, senão, o que é o pecado? Senão um retirar-se da vontade de Deus. Como que o homem ia voltar para a vontade de Deus com pecado? Um afastar-se de tudo que é bom, santo, o que Deus nos deu. O homem afastou e tudo ele perdeu. Então, para ele voltar, precisava de um sacrifício muito grande. E só o Filho de Deus podia fazer. Não é o pecado um crer-se algo por si mesmo, né? Que crê que eu posso fazer? Ofender-se o próprio Criador, desprezar o próprio Criador? E eu, para reparar Jesus, né, para reparar a audácia do homem, se fazendo ídolo, né, de si mesmo,
ele se aniquilou por completa vontade. A minha vontade é viver na vontade do Pai. Isso é que é amor de filho, né? Não existe outro amor igual de Jesus, de pai com filho. Ainda que custe o que custasse, ele se entregou plenamente pelo Pai. Glória a ti, Senhor. Volume 7, trecho 4, 23 de fevereiro de 1906. Jesus, em sua paixão, ocupou-se em comprazer o Pai, em nos redimir. O Pai, comprazido, derramou sua humanidade, todos os tesouros da divindade. Pensando na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, dizia comigo mesmo: quanto eu gostaria de entrar no íntimo de Jesus Cristo para poder ver tudo o que ele fazia, para ver o que mais agradava ao seu coração, a fim de que eu também fizesse e mitigasse suas dores, oferecendo-lhe aquilo que mais lhe agradava. Enquanto eu dizia isso, bendito Jesus, movendo-se no meu interior, disse: minha filha, meu interior estava ocupado nessas dores, principalmente para comprazer em tudo e por tudo ao meu querido Pai, e depois para a redenção das almas. Que coisa maravilhosa o amor de Jesus, meu Deus. Não é que as pessoas não enxergam, meu Deus do céu, tudo que ele fazia que doía no interior dele, ocupava nessas dores, né? No Getsemane agora, que depois eu vou passar para o Getsemane, principalmente para comprazer em tudo e por tudo meu querido Pai, e depois para a redenção das almas. E aquilo que mais me agradava ao meu coração era ver o contentamento que meu pai me demonstrava ao ver-me sofrer tanto por amor dele. Olha que coisa linda, ele agradava muito o pai, põe o pai contente, porque ele estava sofrendo, demonstrando, né? O pai demonstrava o contentamento dele ao vê-lo sofrer tanto por amor do Pai, de tal modo que ele reunia tudo em si. Jesus reunia tudo em si. Nem um alento, nem um suspiro se perdeu, mas tudo foi recolhido para que pudesse se comprazê-lo e mostrar-me seu comprazimento, para comprazer o Pai. E eu estava tão satisfeito com isso, que se não tivesse mais nada, só o comprazimento do meu Pai já bastaria para sentir-me satisfeito com o que eu padecia. Enquanto isso, por parte das criaturas, muito minha paixão foi desperdiçada. Tá vendo? Ele reclama que pelas criaturas a paixão dele foi muito desperdiçada, porque eles não faziam, não ligavam, né? Ainda desprezavam, não ligava pela paixão. E tanto era o comprazimento do meu pai, que em torrentes derramava a minha humanidade aos tesouros divinos. Quer dizer, ele derramava a humanidade dele para ver o comprazer do Pai, ele derramava torrentes da humanidade dele, os, os tesouros da divindade. Por isso, acompanha, minha filha, a minha paixão desta maneira e me dará muito gosto
Então, a gente tem que prestar atenção em tudo que ele fala, tudo é voltado para o Pai, tudo é voltado para comprazer o Pai, né? Deixar o Pai feliz. Então, volume 6, trecho 141, de 6 de novembro de 1905. Outro trecho. Jesus crucificado se deixa encontrar como Pai, como mestre, como médico, advogado, etc., conforme o desejo de quem o busca. Podia buscá-lo com qualquer nome do pai, de mestre, né? Do jeito que eles o vissem. Ele queria que as almas, que as criaturas o buscassem. Continuando no estado habitual, eu estava pensando na paixão do bendito Jesus ao se mostrar crucificado. Estava pensando na paixão dele quando ele se mostrasse crucificado. Compartilhava comigo um pouco as suas dores. Ela estava querendo que ele, crucificado, compartilhasse com ela, né? Ele disse, ela queria que ele dissesse: minha filha quis ser crucificado e elevado na cruz para que as almas, conforme me quisesse, está vendo? Ele quis ser crucificado e elevado na cruz, porque se as almas que o visse como Pai, que elas o quisesse, visse como professor, que elas o quisessem. Então, elevado na cruz para que as almas, conforme me quisesse, e me encontre. Assim, um que me deseja como mestre, porque sente a necessidade de ser instruído, um que me abaixo para ensiná-lo tantas coisas pequenas, quanto mais elevadas e sublime, tornando mais douto entre todos os sábios. Ele quer que as pessoas o encontrem, seja de qualquer jeito que ele aparece para aquela pessoa. Outro geme no abandono, no esquecimento. Gostaria de encontrar um pai. Vem aos pés da minha cruz para buscar o Pai. Eu me faço Pai, dando-lhe morada em minhas chagas, meu sangue por bebida, minha carne por alimento, por herança do meu próprio sangue, por herança do meu próprio reino. Outro está enfermo, já me encontra como médico, que não só cura, mas lhe dá remédios seguros para que não caia mais nas enfermidades. Outro está oprimido por calúnia, por desprezos. Aos pés da minha cruz, ele encontra o defensor, que lhe restitui as calúnias e os desprezos, convertidos em honras divinas. Assim, tudo mais. Quem me deseja como juiz, encontra-me como juiz. Quem me quer como amigo, como esposo, como advogado, como sacerdote, assim me encontra. Por isso quis ter as minhas mãos, os meus pés pregados, para não me opor a nada do que quisesse, para me fazer como me desejam. Mas aí, ai daqueles que vêm, que eu não posso mover sequer um dedo e ousam me ofender. Enquanto ele dizia, eu perguntei: Senhor, quem são aqueles que mais te ofendem? Aí ele responde:
Aqueles que mais me fazem sofrer são os religiosos, que, vivendo na minha humanidade, me atormentam, dilaceram as minhas carnes, na minha própria humanidade, enquanto aqueles que vivem fora da minha humanidade me dilaceram à distância. Volume 6, trecho. Volume 6, trecho 144, 15 de dezembro de 1905. O mundo se desequilibrou porque esqueceu da minha paixão. Encontrando-me, vi-me fora de mim mesma, encontrei meu sempre amável Jesus, todo coberto de sangue, com uma horrível coroa de espinhos. Com dificuldade, ele olhou-me para mim através dos espinhos e me disse: minha filha, o mundo se desequilibrou porque esqueceu da minha paixão. Nas trevas, não encontrou a luz da minha paixão, que eu iluminava, que revelando-me o meu amor, e quantas dores as almas me custam, que poderiam fazê-lo voltar a amar aquele que verdadeiramente o amou. A luz da minha paixão, guiando-o, iria preveni-lo de todos os perigos. Na debilidade, não encontrou a força da minha paixão que eu sustentava. Na impaciência, não encontrou o espelho da minha paciência que lhe infundira calma resignação. Diante da minha paciência, envergonhando-se, sentir-se-ia obrigado a se dominar. Nas penas, não encontrou consolo das penas de um Deus, que, suportando as suas, lhe infundia amor pelo sofrimento. No pecado, não encontrou a minha santidade, que, ao confortá-lo, lhe infundiu o ódio ao erro. Ah, homem, prevaricou em tudo, pois se afastou daquele que poderia ajudá-lo. Assim, o mundo perdeu o equilíbrio, agiu como criança que não quis mais reconhecer a mãe, como um discípulo que, desconhecendo o mestre, não quis mais ouvir os seus ensinamentos, nem aprender as suas lições. O que será dessa criança ou desse discípulo? Serão a dor de si mesmo, o terror e a dor da sociedade. Assim se tornou o homem, terror e dor, mas uma dor sem piedade. Ah, homem, piora, piora, sempre. Eu o choro com lágrimas de sangue. Volume 11, 144, de 2 de fevereiro de 1917. Os benefícios que a hora da paixão proporciona a Jesus e a alma que as pratica. As habituais horas da paixão, eu continuando, o meu amável Jesus disse: minha filha, o mundo está em constante ato de renovar a minha paixão. E uma vez que a minha imensidão envolve tudo, dentro e fora das criaturas, assim sou constrangido ao contato delas, de receber pregos, espinhos, flagelos, desprezos, escarros e tudo mais que sofri na paixão. Até mais. Agora, ao contato com aqueles que praticam essas horas da paixão, da minha paixão, sinto que me arranca os pregos,
me tiram os espinhos, me aliviam as chagas, me limpam os escarros. Sinto que me retribuem com o bem o mal que outros me fazem. Eu, sentindo que o contato deles não me causa mal, mas bem, apoio-me sempre mais neles. Além disso, voltando a falar sobre as horas da paixão, o bendito Jesus continuou: minha filha, saibas que ao praticar estas horas, a alma toma os meus pensamentos e os faz seus, toma as minhas reparações, orações, desejo, afetos e até minhas fibras mais íntimas e os torna seus. Elevando-se entre o céu e a terra, ela realiza o mesmo ofício que eu. E como corredentora diz comigo, esse ego mit-me, eis-me aqui, via-me, eis-me aqui, envia-me. Desejo reparar por todos, responder por todos, interceder pelo bem de todos. Livro 11, trecho 83, de 6 de novembro de 1914. Ação de agradecimento depois de cada hora. Meu amável Jesus, tu me chamaste nesta hora da tua paixão a fazer-te companhia e eu vim. Parecia-me que te ouvia, angustiado, sofredor, rogando, reparando, padecendo, com a voz mais comovedora e eloquente, pedindo a salvação das almas. Procurei seguir-te em tudo, e agora, tendo de te deixar para me dedicar às minhas ocupações habituais, sinto o dever de de dizer obrigado e bendigo-te. Sim, ó Jesus, repito, obrigado milhares de vezes e bendigo-te por tudo o que fizeste e sofreste por mim e por todos. Obrigado e bendigo-te por cada gota de sangue que derramaste, por cada respiro e palpitação, por cada caso, por cada passo, palavra, olhar, amargura e ofensas que suportaste. Em tudo, ó meu Jesus, pretendo selar-te com um obrigado e um bendigo-te. Ó Jesus, faz com que todo o meu ser te envie uma corrente contínua de gratidão e de bênçãos, para assim atrair sobre mim e sobre todos a corrente das tuas bênçãos e graça. Ó Jesus, aperta-me junto do teu coração e com tuas mãos santíssima, marca cada partícula do meu ser, com o teu abençoo-te, para que de mim brote unicamente um hino contínuo de louvor a ti. Às 3 horas de agonia no horto do Getsemane. Oração de preparação antes de cada hora de agonia no horto. Ó meu divino Redentor, Jesus, eu te peço, leva-me contigo, junto com teus pés, junto com os teus 3 caros apóstolos, para assistir à tua agonia no Horto das Oliveiras. Advertida pela dor, repreensão que tu deste a Pedro e aos outros 2 discípulos adormecidos, quero velar
ao menos uma hora contigo no Getsemane. Quero sentir ao menos uma ferida do teu coração agonizante, um hálito que tua aflita respiração. Quero fixar o meu olhar sobre o teu rosto divino, contemplar como empalidece, como se perturba, se angustia, se curva teu chão. Já vejo meu sofrido Jesus, como a tua pessoa vacila e cai, ora de um lado, ora de um outro, como tuas mãos endurecidas se entrelaçam. Começo a ouvir os gemidos, os gritos de amor, de incompreensível dor que eleva o céu. Ó meu Jesus, agonizante no horto do Getsemane, faz correr sobre mim, nesta hora em que te faço companhia, um gotejo, um chuvisco, daquele adorável sangue que escorre como torrentes de todos os teus membros adoráveis, o banho preciosíssimo do meu sumo bem, que agoniza por mim, que eu te sirvo, que eu te sorva, te beba até a última gota, e contigo sorva e beba. Um sorva, ao menos, do cálice amargo do amado, e sinto dentro de mim as penas do seu divino coração. Aliás, me partisse o coração pelo arrependimento, por ter ofendido meu Senhor, que por mim está reduzido à agonia da morte. Ah, meu Jesus, dá-me a graça, ajuda-me a sofrer e suspirar e chorar contigo, ao menos uma só hora no Jardim das Oliveiras. Ó dolorosa Mãe Maria, faz-se sentir compaixão do teu coração, trespassado por Jesus agonizante no Getsemane. Assim seja. Quinta hora, primeira hora de agonia no horto de Getsemane. Meu aflito Jesus, sinto-me atraída por este horto, como que por uma corrente elétrica. Compreendo que tu, imã potente do meu coração ferido, me chamas e eu corro, pensando comigo, o que são essas atrações de amor que sinto em mim? Ah, talvez é o meu perseguido Jesus, que se encontra em tal estado de amargura, que sente a necessidade da minha companhia, e eu vou. Mas, ao entrar neste horto, sinto-me aterrorizada. A obscuridade da noite, a intensidade do frio, o movimento lento das folhas que, como lúgubres vozes, anunciam penas, tristezas e morte para o meu doloroso Jesus. O doce cintilar das estrelas que, como olhos chorosos, estão todas atentas a observar, fazendo eco às lágrimas de Jesus, me reprocham pelas minhas ingratidões, me reprovam, né? Me reprovam pelas minhas ingratidões. O eco às lágrimas de Jesus me reprovam pelas minhas ingratidões, e eu tremo as apalpadelas e procuro chamar, e chamo, Jesus, onde estás? Chama-me,
e não me deixas ver. Chama-me e te escondes. Tudo é horror, tudo é medo e silêncio profundo. Aguço os ouvidos, sinto uma respiração ofegante. É o próprio Jesus que encontro, mas que mudança brutal, que mudança tão brusca. Já não é mais o doce Jesus da ceia eucarística, em cujo rosto resplandecia uma beleza deslumbrante, arrebatadora, mas está triste, de uma tristeza mortal, a tal ponto de se desfigurar a sua beleza natural. Já agoniza, sinto-me perturbada, pensando que talvez nunca mais escutarei a sua voz, porque parece que está morrendo. Por isso abraço-me aos seus pés, ouço ainda mais apaixonada, mais apaixono-me dos seus braços, mais aproximo, desculpa. Ouço ainda mais e aproximo dos seus braços. Coloco a minha mão na sua fronte, para sustentar. Em voz baixa chamo Jesus, Jesus. E ele, sacudindo pela minha voz, olha para mim. Ele, sacudido pela minha voz, olha para mim e me diz: Filha, estás aqui? Estava à tua espera, e esta era a tristeza que mais me oprimia, o abandono total de todos. Eu estava te esperando para que fosses espectadora de minhas penas e bebesse comigo o cálice da amargura que em breve o Pai Celeste enviava-me por medo do anjo. Bebê-lo-emos juntos, porque não será cálice de conforto, mas de amargura intensas, e sinto a necessidade de que alguma alma amante beba dele ao menos algumas gotas. Por isso, chamei-te para que tu o aceites e eu possa dividir contigo as minhas penas e me assegures de que não me deixes sozinho no meio de tanto abandono. Ah, sim, meu aflito Jesus, beberemos juntos o cálice de tuas amarguras, sofreremos as tuas penas e nunca me afastarei do teu lado. E o aflito Jesus, assegurado por mim, entra em agonia mortal, sofre apenas nunca vistas e nem conhecidas, e eu, não podendo suportar e querendo me compadecer e aliviá-lo, digo-lhe: dize-me, por que estás tão triste, aflito e sozinho neste horto e nesta noite? É a minha última noite da tua vida na terra. Faltam poucas horas para começares a tua paixão. Pensava encontrar pelo menos a Mãe Celeste, a amorosa Madalena, os fiéis apóstolos, e ao contrário, encontro-te sozinho, à mercê de uma tristeza que te causa uma morte desapiedada, sem te fazer morrer.
Ó meu bem e meu tudo, não me respondes? Diz-me alguma coisa, mas a tristeza que te oprime é tanta que me parece que não tens palavra. O meu Jesus, esse teu olhar cheio de luz, sinto, mas aflito e indagador, que parece estar procurando ajuda, o teu rosto pálido, os teus lábios ressequidos pelo amor, a tua pessoa divina, que treme da cabeça aos pés, o teu coração que bate com força, essas batidas que procuram almas e te causam tal fadigas que parece que um momento para o outro tu vais inspirar. Diz-me que estás sozinho e por isso queres a minha companhia. Eis-me aqui, juntamente contigo, ó Jesus, toda para ti. No entanto, o meu coração não suporta ver-te abatido por terra. Tomo-te em meus braços, aperto no meu coração. Quero numerar uma a uma as tuas aflições, uma a uma as ofensas que te fazem presente, para aliviar-te em tudo, reparaste por tudo e por tudo daste pelo menos uma consolação. Mas, ó meu Jesus, enquanto te tenho nos mesmos braços, os teus sofrimentos aumentam. Minha vida sinto correr nas tuas veias, um fogo, sinto correr nas suas veias, um fogo. O teu sangue parece ferver e quer romper as veias para sair. Diz-me, meu amor, o que tens? Não vejo flagelos, nem espinhos, nem cravos, nem cruz. No entanto, apoiando a minha cabeça sobre o teu coração, sinto os espinhos cruéis, trespassado a cabeça. Que flagelo sem piedade, não poupo nenhuma partícula dentro ou fora da tua pessoa divina, e que as tuas mãos estão paralisadas, contorcidas, mais do que se tivesse os cravos. Diz-me, meu doce bem, o que é que tem tanto poder, mesmo no teu interior, que te atormenta e te faz sofrer tantas mortes, quantos tormentos te causam? Ah, parece que o bendito Jesus, abrindo seus lábios débeis e moribundo, diz-me: minha filha, quero saber o que é que o atormenta mais do que os próprios carrascos. Aliás, aquilo que me farão sofrer é nada comparado com aquilo que sofro agora. É amor eterno que, querendo a primazia em tudo, me faz sofrer tudo de uma só vez. E no meu mais íntimo, aquilo que os carrascos far-me-ão sofrer pouco a pouco. Ó minha filha, é o amor que prevalece sobre mim e em mim. O amor parece, o amor para mim é cravo, flagelo, coroa de espinhos. O amor é tudo para mim. O amor é minha paixão perene, enquanto aquela que me causarão os homens é passageira. Ah, minha filha, entra no meu coração
Vem perder-te no meu amor, somente no meu amor compreenderá quanto sofri e quanto te amei. Aprenderás a amar-me e a sofrer só por amor. Ó meu Jesus, já que tu me chamas a entrar no teu coração para ver aquilo que o amor te fez sofrer, eu entro, mas ao entrar nele vejo os portentos do amor, que não te coroa com espinhos imateriais, mas com espinhos de fogo, que te flagela com flagelos de corda, mas flagelos de fogo, não flagelos de corda, mas flagelos de fogo, que te crucifica com cravos, não de ferro, mas de fogo. Tudo é fogo que penetra até a medula dos ossos e destilando fogo toda a sua humanidade, causa-te penas mortais. Certamente, mais do que a própria paixão, e prepara um banho de amor a todas as almas que queiram lavar-te de qualquer mancha e adquirir direito de serem filhas do amor. Ó amor sem fim, sinto-me recuar diante da imensidão do amor e vejo que para poder entrar no amor, compreendê-lo, deverei ser todo amor. Ó meu Jesus, não sou, mas já que tu queres minha companhia e queres que entre em ti, peço-te que me transforma toda em amor. Por isso suplico-te que coroeis a minha cabeça, a cada um dos meus pensamentos, com a coroa do amor. Suplico-te, ó Jesus, que flageles com o flagelo do amor a minha alma, o meu corpo, as minhas potências, os meus sentimentos, os desejos, afetos, enfim, tudo. Em tudo fique flagelado e selado pelo amor. Faz o amor interminável, com que em mim não exista coisa alguma que não tome vida do amor. Ó Jesus, centro de todos os amores, suplico-te que crucifiques as minhas mãos, os meus pés, com os cravos do amor, a fim de que toda crucificada pelo amor, eu me transforme em amor, compreenda o amor, de amor me vista, de amor me nutra, o amor me tenha crucificado em ti, a fim de que nenhuma coisa dentro e fora de mim ouse desviar-me ou afastar-me do amor. Ó Jesus, reflexão prática. Nesta hora, Jesus Cristo, abandonado por seu Pai eterno, sofreu tal incêndio de amor ardente que podia destruir todos os pecados imagináveis e possíveis, e podia incendiar com seu amor todas as criaturas, até mesmo milhões e milhões no mundo, de mundos, e todos condenados ao inferno, se não fosse sem eternamente obstinados na sua perversidade. Entremos em Jesus e deixemos, depois de termos penetrado totalmente no seu interior, mas suas fibras mais íntimas, naquelas palpitações de fogo, na sua inteligência, que era como que incendiadas. Tomemos este amor e revistamo-nos dentro e fora
com o fogo que abrasava Jesus. Depois, saindo dele e nos vertendo na sua vontade, encontraremos ali todas as criaturas. Demos a cada uma delas o amor de Jesus, tocando no seu coração, as suas mentes. Com este amor, tentemos transformá-las todas em amor. Depois, com os desejos, com as palpitações, com os pensamentos de Jesus, formemos Jesus no coração de cada criatura. Em seguida, levemos a Jesus todas as criaturas que eu tenho no seu próprio coração, coloquemo-las em seu redor e digamos-lhe: ó Jesus, trazemos a ti todas as criaturas, com tanto Jesus em seu coração, para te dar descanso e conforto. Não temos outros modos para aliviar o seu amor, senão trazendo cada criatura ao teu coração. Fazendo assim, daremos verdadeiro alívio a Jesus, que ardendo em tantas chamas, continua a repetir: estou ardendo e não há ninguém que tome o meu amor. Ah, dá-me descanso, toma o meu amor e me dá amor. Para nos conformarmos em tudo a Jesus, precisamos entrar em nós mesmos, aplicando essas reflexões. Em tudo o que fazemos, podemos dizer que corre um fluxo de amor entre nós e Deus. A nossa vida é um contínuo fluxo de amor que recebemos de Deus. Se pensamos, é um fluxo contínuo de amor que recebemos de Deus. Se agimos, é um fluxo de amor. A palavra é um fluxo de amor. A batida do coração é amor. Tudo que recebemos de Deus. Mas todas essas nossas ações correm para Deus com amor. Jesus encontra em nós o doce encanto do seu amor, que corre para ele, e a fim de que, seduzido por este encanto, possa transbordar conosco com amor mais abundante. Se tudo que ele, a fim de que, seduzido por este encanto, possa transbordar conosco com amor mais abundante, se em tudo que fazemos não temos colocado a intenção de correr juntamente com o amor de Jesus. Entremos em nós mesmos e peçamos perdão por tê-lo feito perder o doce encanto do seu amor para conosco. Deixamo-nos moldar pelas mãos divinas, como se fez moldar a humanidade de Jesus Cristo. Nós deixamos-nos moldar pelas mãos divinas, como se fez moldar a humanidade de Jesus Cristo. Tudo que sucede em nós, exceto o pecado, devemos aceitá-lo como obra divina. Se assim não fizermos, negamos a glória ao Pai, deixamos escapar a vida divina e perdemos a santidade. Tudo o que sucede em nós, exceto o pecado, devemos aceitá-lo como obra divina. Então, hoje, a minha adoração ao Santíssimo foi obra divina para Deus, para reparar todos os ataques
que Jesus sente no coração toda iniquidade, todo mal que vem contra ele na Eucaristia, que pessoas recebem a Eucaristia sem confessar, outras falam mentira. Eu fiz a minha reparação hoje ao Santíssimo Sacramento no tabernáculo para reparar o coração de Jesus e salvar almas, muitas almas, rezar pelas próprias pessoas que tomam a Eucaristia sem confessar, rouba a hóstia para fazer coisas do mal. Fiz a minha reparação, só que no momento lá eu não lembrei de falar, que eu estava rezando com as pessoas. Me perdoa, Jesus, mas eu ofereço a minha reparação ao coração de Jesus por tantas pessoas que abusam de Jesus através da Eucaristia. Devemos aceitá-lo como obra divina, eu aceito. E se assim não fizermos, negamos a glória ao Pai, deixamos escapar a vida divina e perdemos a santidade. Tudo que sentimos em nós, inspiração, mortificação, graças, não são outra coisa senão obras de amor. E eu hoje fiz a minha adoração, mas não lembrei da obra de amor que eu devo a Jesus. Fiz na divina vontade e agora eu entrego a divina vontade, aquele momento que eu passei no tabernáculo, para reparar o coração de Jesus, que sofre com tantas pessoas que comungam sem confessar, outras abusam de Jesus, outras é indiferente a Jesus. Eu quero reparar toda a dor de Jesus, do coração de Jesus e de Maria, e para salvar estas almas que abusam, que mentem, todas essas almas. E nós aceitamos tudo da maneira que Deus quer. Eu desejo aceitar. Não sei se eu estou aceitando, mas eu desejo muito aceitar. Porque ainda não sei direitinho. Eu tenho que reparar tudo que Deus quer de nós. Deixamos que Jesus trabalhe livremente em nós, ou tomamos todo sentido humano como coisas indiferentes, rejeitamos o trabalho divino? Não. Eu desejo que Jesus trabalhe em mim, o trabalho divino em mim, obrigando a cruzar os braços. Abandono-me em seus braços, como mortos, disposto a receber todos os golpes que o Senhor disporá para nossa santificação. Eu desejo receber tudo aquilo que Jesus quer me dar pela minha santificação. Meu amor e meu tudo, o teu amor me inunda por todos os lados, queima tudo que não é teu. Eu desejo que queime tudo, que limpa toda a sujeira que está dentro de mim. Faça com que o meu amor corra sempre para ti, para queimar tudo aquilo que possa contristar o teu coração. Oração de ação de graça após cada hora da agonia no horto. Agradeço-te, ó meu docíssimo Senhor, porque te dignaste ter-me em tua companhia pelo menos uma hora na tua terrível agonia no horto. Ai,
que pouco conforto encontraste em mim, ó meu bom Jesus, mas o teu amor infinito e superabundante, a caridade do teu piedoso coração, fazem-te encontrar alívio mesmo no meio de ato de compaixão que a criatura te demonstra. Ah, jamais sairá da minha mente a visão da tua adoração, tua adorável pessoa, tremente, abatida, aflita, humilhada no pódio, toda recoberta pelo suor de sangue, no sombrio horror do Getsemane. Eu tenho experimentado, ó Jesus, que estar comigo, contigo no sofrimento, senti até mesmo uma gota da angustiosa amargura do teu coração divino. É a maior sorte que se pode ter nesta terra. Ó Jesus, generosamente renuncia às coisas terrenas e falaz. Me ajuda, divina vontade, a renunciar de verdade, para que eu me livre das coisas terrenas e falazes. Quero somente a ti, ó meu oprimido, penante e afligido Senhor, no horto ao Calvário, do horto ao Calvário, quero fazer-te sempre fiel e doce companhia. Ó Jesus, que eu seja capturada contigo, arrastada contigo aos tribunais, que eu participe dos ultrajes, dos insultos, das cuspidas, das bofetadas com que quais teus inimigos cobriste-ão. Leva-me contigo a Pilatos, a Herodes, de Herodes a Pilatos. Ata-me contigo a coluna, faz-me sentir parte dos teus flagelos. Dá-me algum dos teus espinhos, Jesus, para que me trespasse, que seja condenada contigo à morte, crucificada, tu como vítima de amor por mim, e eu como tua vítima expiatória por meus pecados. Dá-me a sorte do Cirineu para seguir-te até o Calvário, e lá que eu seja contigo pregada na cruz, e contigo agoniza e morra. Ó Mãe dolorosa, tu que me ajudaste em me compadecer de Jesus agonizante no horto, ajuda-me a estar contigo, crucificada na mesma cruz que Jesus, a saber oferecer-lhes as mais dignas reparações, para com os mesmos méritos da sua paixão e morte de cruz, assim seja. Amém.